Indy 500 salva mais uma vez o final de semana do Grande Prêmio de Mônaco. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e para salvar o seu final de semana tem camisetas como essa aqui da Paddock BR. Entra pelo link na descrição, você não vai se arrepender. Lembrando que tem promoção de Dia dos Namorados rolando. Em compras acima de R$350 você leva uma camiseta grátis. Então presenteie quem você ama, já coloca a camiseta no carrinho e coloca o cupom Amorzão. Compras abaixo de 350, cupom Ressaca Motor. E na Instant Gaming, os melhores jogos e gift cards para vocês. Entre também pelo link na descrição. Tudo que você precisa está aí na descrição. Amigos, tivemos mais uma vez final de semana com o Grande Prêmio de Mônaco e 500 milhas de Indianápolis e sabemos muito bem qual é o resultado dessa combinação já há muitos anos. O Grande Prêmio de Mônaco, conforme citei no vídeo passado para vocês, foi um grande desfile, você teve sim um ou outro momento interessante, mas no geral a nova regra flopou totalmente, não deu certo, não impediu determinadas táticas que a Fórmula 1 não queria que se repetissem, como a da Williams e da Racing Bulls, de segurar todo mundo, e no final das contas a Fórmula 1 sai com aquela sensação mais uma vez de que foi super ofuscada pela Indy. Basicamente só quem ganha a corrida em Mônaco é que fica feliz com a corrida, porque a corrida em si tende a ser ruim mesmo, tende a ser bem chatinha. Tô pegando aqui para vocês algumas reações a esse Grande Prêmio de Mônaco. Tem aqui uma matéria, lembrando que as fontes sempre ficam na descrição, eu vou botar para vocês uma matéria falando justamente de várias pessoas ligadas à Fórmula 1 e suas opiniões. Eu quero citar apenas algumas. Já um spoiler dando para vocês, ninguém falou bem da nova regra, tá? Ninguém falou bem. Começando com o James Vowles, que falou durante a transmissão lá para a Sky que ele não gosta desse estilo de regulamento em que os pilotos vão propositalmente lentos, é contra o esporte, né, contra a característica do esporte de ser rápido, não é como ele gosta de correr, por mais que a Williams tenha se aproveitado dessa brechinha. O Jason Button falou que não gostou também de ter visto os pilotos indo muito mais lentos, simplesmente não funcionou a nova regra. Ele gosta da ideia de que tentaram algo, mas precisam pensar em outra coisa para o Grande Prêmio de Mônaco. Christian Hengel falou que isso não é Fórmula 1 propriamente, foi mais artificial do que ele esperava, só que Mônaco, em contrapartida, é uma pista diferente, então você precisa tentar algo diferente, e ele gostou da ideia de ter buscado algo diferente. O Max Verstappen brincou falando que podia virar tipo um Mario Kart, podendo jogar banana nos outros e tal, para tentar alguma coisa diferente nos próximos anos, porque simplesmente não deu certo esse ano, e que no contexto atual de Mônaco você não consegue ultrapassar. Talvez conseguiria ultrapassar um carro de Fórmula 2 ali. Claro que a crítica no caso do Max Verstappen está sendo aos carros de Fórmula 1 e não à pista de Mônaco em si. Nós vimos a Fórmula E, por exemplo, tendo dezenas de ultrapassagens recentemente. Bom, o que falar? É um grande prêmio que historicamente é assim mesmo e que nos últimos anos, com o aumento do tamanho dos carros, foi ficando cada vez pior. Nós tivemos o quê? 1, 2 ou 3 ultrapassagens na pista? Pouquíssimas. Nem foram mostradas efetivamente em transmissão uma corrida em que é um desfile. Nós entendemos a importância, eu particularmente entendo a importância de Mônaco, entendo que é uma pista também muito técnica e você precisa ter pistas técnicas no calendário, só que existe o lado do entretenimento e do esporte que a gente também pensa bastante. Afinal, Mônaco ainda entretém e ainda permite uma disputa, porque a disputa em Mônaco, como bem sabemos, é no sábado. Não é no domingo, não é na corrida, não é no evento principal. Então fica aquele gosto de que Mônaco poderia ser descartável, de que Mônaco, com toda a sua importância, poderia ser uma prova a não estar mais no calendário da Fórmula 1, o que é triste, porque seria muito melhor uma Fórmula 1 que consegue andar em Mônaco e apresentar boas corridas. A gente sabe que o DRS em Mônaco também não tem uma grande utilidade, porque não dá tempo do DRS ter utilidade. E aí fica a pergunta para você, o que você acha de Mônaco? Deve permanecer? Não deve permanecer? Me diz aí. Bom, e nós tivemos a Indy. A Indy meio que salva o final de semana, não foi uma prova tão movimentada quanto em anos anteriores, inclusive isso foi dito várias vezes durante a transmissão, até porque você tem os carros híbridos agora na Indy, e esses carros híbridos precisam também de gerenciamento assim como os de Fórmula 1, para você ver como o híbrido também está atrapalhando lá na Indy, né? Mas ainda assim o final da corrida foi bem legal. Nós tivemos uma corrida que foi disputada até o fim, em que até a última volta a gente não sabia quem ia vencer. Talvez a maior parte da corrida tenha sido menos movimentada do que o normal, do que aquilo que a gente gostaria que fosse. Tivemos várias batidas, bandeiras amarelas, aquilo que também já é esperado da Indy, só que o contraponto que a Indy coloca aqui para nós é que mesmo quando ela tem
uma prova abaixo do esperado, ainda assim entretém e causa imprevisibilidade, que é aquilo que a Fórmula 1 busca. Busca justamente você chegar no final de uma corrida sem saber quem vai vencer, chegar no final de campeonato sem saber quem vai vencer, por mais que o Palou tenha vencido hoje e ele esteja dominando a temporada até o momento na Indy, vencendo praticamente todas as corridas até aqui. Só que a forma com que vence é que é o grande ponto. Vencer disputando traz interesse. E nesse caso, na Fórmula 1, nós não estamos tendo isso. Então o contraste que fica todo final de semana de Indy 500 com o Grande Prêmio de Mônaco é que na Fórmula 1 nós temos algo sonolento que não atrai público, que não fomenta o interesse de novos públicos, de novas pessoas chegando para o esporte, enquanto a Indy apresenta entretenimento puro. E aí fica aquela velha discussão, né? Afinal, a Fórmula 1 tem que ser só uma questão tecnológica, só um esporte, ambos, quanto que um está atrapalhando o outro, enquanto na Indy o foco é vamos fazer entretenimento, vamos gerar entretenimento. É o mesmo com a NASCAR, eu estou gravando isso aqui antes da prova da NASCAR, das 600, então fica um pouco, como eu posso dizer, difícil de engolir Mônaco quando você tem logo em seguida uma 500 milhas que simplesmente tira toda a graça, que nem quando você vai ter 24 horas de Le Mans. Chega uma corrida de 24 horas que consegue ser mais divertida, mais interessante, mais disputada, mais cheia de eventos do que o Grande Prêmio de Mônaco, do que as corridas da Fórmula 1 no geral. E olha que as corridas da Fórmula 1 melhoraram muito, se você comparar com outras décadas. Então até que ponto a rainha do esporte a motor tem apresentado um esporte saudável? Melhorou? Melhorou, sim, melhorou. Nós temos agora uma certa imprevisibilidade, nós temos mais disputas nos 2 últimos anos, tem sido bem legal, mas ainda assim fica aquele gostinho de tá passando vergonha frente a outras categorias que são muito importantes no automobilismo mundial. Então foi bom ter assistido a Indy 500, deu para salvar o final de semana, deu para salvar o domingo, e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários se você viu as 2 provas e o que você achou dessas 2 provas. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!